queridos, tudo bem? Hoje temos uma meditação tão especial. Ela foi escrita pela Becky Owens e hoje a gente vai tratar da primeira parte da história dela, né? E essa história está baseada numa parábola que foi contada por Cristo Jesus, a parábola do semeador, que diz que esse semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu numa terra ali ao lado do caminho, outra caiu sobre pedra, outra caiu sobre espinho, enfim, até que caiu numa terra boa. E Jesus termina a parábola dizendo assim: olha, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a nossa amiga Beck ficava pensando assim: por que ele está falando isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ela compreendeu: a gente tem que ouvir as coisas que Deus coloca na sua palavra e aplicar na nossa vida. E daí ela se lembrou de uma coisa: olha, essa parábola tem tudo a ver comigo, porque ali na Bíblia diz que Jesus é o caminho, né? E esse semeador saiu no caminho para semear. Veja, nesse ponto da parábola, ela consegue conectar-se e perceber como a vida dela estava. Realmente, essa parábola revelava aquilo que era a vida dela. Por quê? Porque ela acabou se desviando do caminho. O seu caminho é Jesus, isso significa que ela deixou Jesus de lado da vida. E ela começou a andar pelas margens, né? Perambulando por aqui, por ali, no meio dos seus pecados, até que veio um semeador. E esse semeador jogou a sua semente na direção dela. E a gente precisa lembrar que semente aqui significa a palavra de Deus. Só que essa semente não fez diferença nenhuma para ela. Ela estava tão fundada no pecado, estava tão aproveitando aquela vida, que ela não permitiu, ela não deu atenção nenhuma para aquela semente, para a palavra que estava sendo proferida. E deixou que os outros pegassem, os passarinhos viessem comer e se alimentassem. Deixa para os outros que eu não quero. E ela permaneceu navegando ali pelas margens do caminho por tanto tempo que o coração dela ficou endurecido como uma rocha. Aí, mais uma vez, porque Deus nunca desiste da gente, veio o semeador que lançou a semente no coração, aquele coração endurecido. E ela disse que até, sabe, tentou germinar ali, mas acabou morrendo. Por quê? Porque não havia água viva. Ela rejeitava Jesus, ela não queria mais saber de Deus. E daí o seu coração duro foi logo ficando cheio de espinhos. E esses espinhos se tornaram o modo dela se expressar. Porque esses espinhos se referiam, na verdade, àquilo que era um modo de ferir os outros enquanto ela estava sofrendo, né? Aí o semeador veio mais uma vez, jogou semente, a palavra dele sobre esses espinhos. E de uma forma inesperada alguma coisa começou a acontecer. Foi ali enquanto ela estava desviada, né, vivendo uma vida egoísta, que ela viu a semente. E ela percebeu que todo aquele ferimento que ela provocava nos outros e que ela estava trazendo a ela mesma, eram os espinhos, inclusive, que haviam sido colocados na cabeça de Jesus e que fizeram ele sofrer. E isso fez ela chorar. Veja, vamos imaginar a cena agora, enquanto ela caminha pelo esse novo caminho que é iluminado, porque ela resolve dar sentido. Ela resolve ouvir essa palavra, ela resolve aceitar a Jesus. O próprio Jesus, veja, ele se lançou no coração dela que estava endurecido para atrair ela de volta. E daí o coração dela ficou partido com isso. Aí vem a questão: será que de repente eu falo para alguém que está aí caminhando à margem do caminho, ou seja, Jesus está aqui, mas você não está andando com ele aqui, você está distante dele? Então, meu amigo, abra seu coração, deixa essa semente da palavra cair na sua vida, porque essa semente vai fazer diferença para você. Talvez você vai ter que deixar algumas coisas de lado, mas quando Deus pede para a gente abandonar algumas coisas, é para o nosso bem. Não tenha medo, porque Deus é amor e Deus nunca desiste da gente. A questão é o que a gente faz com a semente que é plantada no nosso coração. Eu espero que essa semente faça a diferença para você, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, até amanhã. Tchau!